Olá pessoal, eu sou o professor Davi Oliveira e hoje, abrindo playlist nova aqui no canal, nós vamos falar sobre termologia e termometria. Então preste atenção que essa aqui é a nossa aula de número 1. Aula de número 1 sobre termologia aqui no canal Física 2.0. Tá legal? Esse tema é muito bacana, eu adoro trabalhar esse tema em sala porque ele está muito ligado com o nosso cotidiano e fica fácil de você entender a física dessa maneira, tá bom? O que eu quero da aula de hoje? Hoje a aula é teórica, tá? A aulinha introdutória, acho que vai ser até uma aula rapidinha, vai ser uma aula rápida, aula introdutória, conceitos iniciais, para quem está vendo essa matéria pela primeira vez. Hoje é só teoria, na aula 2 também, só teoria. Bastante teoria, Davi? Poxa vida, é mesmo? É. Eu adoro teoria, eu gosto que o aluno ele veja essa parte teórica da física porque é importante isso, tá? A matemática é importante para a física, claro que é também, mas a teoria também é importante e às vezes nós, professores de física, esquecemos um pouco isso, ficamos matematizando demais a física, isso não é legal. Então, hoje só teoria. Aula 2 também vai ter bastante teoria. Lá na aula 3 a gente se diverte aí, o pessoal que adora matemática, eu gosto também. A gente se diverte um pouquinho com as equações de conversão entre as escalas, tá? Escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Vem aqui, o que eu quero que você entenda dessa aula de hoje de termologia? Conceitos básicos, temperatura, ter uma noção do que é temperatura, noção aqui do calor, o que é calor, o que é equilíbrio térmico, tá legal? A termologia estuda o quê? Parte da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, ao resfriamento ou às mudanças de estado físico, sólido, líquido e gasoso, tá bom? Em corpos que recebem ou cedem um determinado tipo de energia. Ou seja, a gente vai estudar aqui um pouquinho de temperatura, um pouquinho de calor, vai entender o que é equilíbrio térmico, qual é a relação da temperatura com calor, qual é a relação da temperatura com equilíbrio térmico, essas relaçõezinhas, tá bom? Vamos começar a ver aí, a trabalhar aí na sua mente, fisicamente, o que são essas coisas que estão tão ligadas ao nosso cotidiano, temperatura, calor, mas fisicamente é o quê? Como eu entendo isso? Como a física interpreta isso? Tá legal? Vem aqui. Temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um sistema. Caramba, professor. Difícil digerir isso. Temperatura. Bom, temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um sistema. Professor, cara, difícil digerir. O que isso está querendo dizer? Bom, vamos para um exemplo. E no exemplo vai ficar fácil. Veja. Você pega uma panela, pega um pouquinho de água, coloca na panela e vamos botar essa panela no fogo para ela ferver. Visualiza a cena. Você botou a panela ali no fogo, papapá, pipipi, e ela começa a esquentar. Tá legal? Você vai reparar, não é difícil perceber que daqui a alguns minutos vai começar a borbulhar a água, né, professor? Isso. Daqui a um tempo a água começa a borbulhar, e sobe uma bolinha, sobe outra, daqui a pouco mais outra. À medida que a água vai começando a ferver, esses borbulhos aumentam mais. E quando a água estiver fervendo, professor, aí vai estar borbulhando a beça, né, Davi? Pois é. E da onde saiu tanto borbulhamento ali? Bom, é simples. Quando você botou a água para ferver, essa água recebeu o calor da chama, do fogão, tá legal? E as suas moléculas que estavam ali num grau de agitação, de repente começaram a ficar mais agitadas, e começaram a se chocar uma com as outras. Vocês estão entendendo? Então, quando esse corpo recebeu o calor, houve um aumento maior no grau da agitação das suas moléculas. Tá legal? Então essas moléculas ficando mais agitadas, a temperatura dela o quê? Professor, cara, a temperatura aumenta? É isso que eu estou falando para você. Agora imagina o contrário, você tira a água do fogo, espera ali um tempinho ela esfriar, joga isso no congelador. Professor, cara, agora as moléculas não vão ficar agitadas não, né? Não, pelo contrário, você não vai ter água borbulhando, né? Nada disso. Você vai ter ali um grau de agitação das moléculas cada vez mais lento, cada vez mais lento, cada vez mais lento. E elas vão ficar tão lentinhas, devagarinho, que ela vai passar do estado líquido para o estado sólido. Então, você botou ela no congelador, as moléculas ficam cada vez mais paradas e aí ela vai passar do estado líquido para o estado sólido. Se você deixar ela fervendo e esquece a panela no fogo, né? Pois é, daqui a um tempo não tem mais água lá. O que aconteceu com a água? Virou vapor, né, Davi? É exatamente o que eu estou falando para você. Olha para cá. É a medida temperatura.
pode ser entendida assim: é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto mais agitadas suas moléculas, maior a sua temperatura. Quanto menos agitadas suas moléculas, menor a sua temperatura. Ou seja, quanto mais agitadas, elas tendem a se desgarrar uma das outras e passa do estado líquido para o estado de vapor. Tá legal? Gasoso. E quanto menos agitadas, elas iriam passar do estado líquido para o estado sólido. Perfeito? Deu para entender agora? Mudança de estado, mudança de temperatura, mudança no grau de agitação das moléculas. É isso aí, é o nosso conceito de temperatura. Tá bom? Beleza, Davi, acho que eu entendi. Ainda sobre esse negócio de temperatura, eu quero mostrar um negócio para vocês. Bom, existe um negócio chamado termoscópio. E qual é a graça do termoscópio? Eu espero que saia bem na câmera. E qual é a graça do termoscópio? É o seguinte: a temperatura, tem um instrumento que mede a temperatura, que é o chamado termômetro, né? Esses que nós temos em casa, né? Desde que eu era criança, tem um termômetrozinho desse lá em casa. Hoje em dia tem termômetros diversos, né? Termômetro de testa, termômetro disso, termômetro daquilo, termômetro digital e coisa cheia de sacanagem, né, professor? Mas existem vários tipos de termômetro. Esse aqui é um bem básico, que usa um líquido prateado aqui dentro de mercúrio. Tem termômetro na rua, que mostra a hora, né? E mostra a temperatura também na praia, nas praças. Vira e mexe, tem um termômetro desse na rua, mostrando a hora e mostrando a temperatura ali no local, né, Davi? Isso. Tem vários tipos de termômetro. Tem uns que a gente usa em laboratório, que é bem compridão e não tem mercúrio dentro, tem álcool dentro, tá legal? São muitos tipos. Tem uns usados na indústria, que parece uma pistola a laser, sabe? Que mede o infravermelho do corpo. É muito bacana. Hoje em dia tem muitos tipos de termômetro. Mas antes da ideia do termômetro, né, existia o termoscópio, que é esse carinha aqui, que vocês vão ver aqui na minha mão. Vocês vão ver aqui um bulbo de vidro, né? E nesse bulbo de vidro, deixa eu tentar botar bem pertinho aqui de vocês. Nesse bulbo de vidro tem um líquido verde. Eu quero que vocês reparem que não adianta eu colocar isso de cabeça para baixo, que o líquido verde não vem para essa parte daqui, para essa parte gordinha aqui. Ele não vem. Não vem, professor? Não vem. Mas por que ele não vem, Davi? Ora, porque você é um cara que quer contrariar todo mundo. Não, não é isso não. É porque existe um tubinho aqui por dentro. Bem aqui por dentro existe um tubinho. E eu quero que vocês tentem ver aí, não sei na edição que eu vou ver se está saindo isso na câmera ou não. Mas tem um tubinho aqui dentro, transparente também. Veja se dá para você ver aqui, olha, de vidro. E é por esse tubinho aqui que esse líquido tem que passar para chegar aqui em cima. Estão entendendo? Ou seja, quando eu colocar esse líquido aqui, ó, veja, quando eu colocar esse líquido aqui para subir, ele tem que passar por esse tubinho aqui, que tem bem no meio, no centro desse cara. E como é que eu faço isso? Bom, basicamente eu vou esfregar aqui uma mão na outra para esquentar ela, né, professor? Isso. Quando a minha mão estiver bem quente, eu vou envolver o bulbo de vidro e o líquido vai subir. É isso que eu quero que vocês vejam. Veja, coloquei aqui na minha mão, esquentei bem, vou envolver esse cara aqui e vocês vão ver esse líquido jorrar aí para cima. Não tem nenhum truque, não tem nenhuma mágica, é só física mesmo, tá legal? Vocês vão ver esse líquido jorrar aí para cima através desse tubinho aí no meio dele, tá legal? E como é que esse líquido saiu daqui de baixo para cá para cima? Ora, não existe tanta diferença assim entre esse cara e o termômetro. Como é que funciona o termômetro? Você pega essa piroquinha aqui, bota debaixo do sovaco, né? Espera uns minutinhos e daqui a pouco o líquido subiu por aqui, né? E aí marca aí 37, 38, 39, 40 graus. Vai ter a dilatação desse líquido da mesma forma que teve a dilatação do líquidozinho verde aqui, tá legal? Basicamente, o princípio de funcionamento é bem parecido, só que nesse caso aqui ainda tem também que levar em consideração o aquecimento do ar. O ar aumenta, o aquecimento, a pressão do ar aumenta e empurra esse líquido para cima. Mas não tem tanta diferença assim, não. Basicamente, a gente pode entender como se fosse um princípio parecido com esse do termômetro. Você tem a dilatação de um líquido e a dilatação desse líquido ocorreu por quê? Porque esse corpo recebeu calor. E quando ele recebeu calor, suas moléculas ficaram mais o quê? Mais agitadas, né, professor? E já que elas estão mais agitadas, elas tendem a se mover, né, professor? Basicamente é isso aí. Tá legal? Espero que você tenha entendido. Vem aqui comigo agora que a gente vai entender o que é equilíbrio térmico.
Basicamente é o seguinte, você botou o termômetro debaixo do seu braço, você precisa esperar uns minutos, né, Davi? Você não adianta botar e tirar. Já tá pronto, não. Você botou o termômetro, espera uns minutinhos e depois de um tempo, esse cara aqui, né, claro que tem termômetros mais modernos e tal, de testa e tal, que é na hora, né? Mas esse aqui não. Então você vai ter que esperar esse líquido entrar em equilíbrio térmico com o seu corpo. O que eu tô querendo dizer? Que para esse cara mostrar qual é a temperatura do seu corpo, leva um tempinho para essa coluna de líquido chegar até a temperatura certa que ele tem que marcar. Ou seja, em outras palavras, trocando em miúdos, é necessário que a temperatura desse corpo entre em equilíbrio térmico com a temperatura do seu corpo. E quando esses dois caras estiverem em equilíbrio térmico, eles estarão marcando a mesma temperatura. Ou seja, quando dois corpos são colocados em contato, após algum tempo tendem a atingir a mesma temperatura. A gente diz que os dois estão em equilíbrio térmico. Ou seja, se eu tiro agora da geladeira uma garrafa de água e encho um copo d'água e boto uma mesa aqui e o nosso copo d'água em cima da mesa, o que vai acontecer? Daqui a um tempo, essa água vai entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Vamos supor que lá dentro da geladeira a água estivesse a 5 graus Celsius. Aí ela sai de lá geladona, né, professor? Aí eu boto ela aqui e o nosso estúdio está a 40 graus. Putz, tá maior sol aí no Rio, né, professor? Aqui no Rio tá calor danado mesmo, de verdade. Então boto aqui o copo de água. Perfeito. O que vai acontecer? Essa água, vai acontecer duas coisas. Tem um negócio interessante que eu quero falar com vocês também. Vai acontecer duas coisas. Essa água vai receber calor do ambiente, a sua temperatura vai começar a aumentar até ela entrar em equilíbrio térmico. Tá legal? Vai aumentar infinitamente, né, professor? Não, ela vai aumentar até entrar em equilíbrio térmico com esse ambiente. Então, olha para cá, equilíbrio térmico. Dois ou mais sistemas físicos ou dois ou mais corpos estão em equilíbrio térmico entre si quando as suas temperaturas são o quê? São iguais. Tá legal? Falou em equilíbrio térmico, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é temperaturas iguais. Equilíbrio térmico, temperaturas iguais. Tá legal? Se um corpo está em equilíbrio, se um corpo A está em equilíbrio térmico com outro corpo C, e esse corpo C está em equilíbrio térmico com o corpo B, então A e B também estão em equilíbrio térmico entre si. Porque se eles estão em equilíbrio térmico, todos eles têm que ter a mesma o quê? A mesma temperatura. Tá legal? Volta aqui ao nosso copo com água. Eu botei o nosso copo com água aqui. Daqui a pouco, antes dele entrar, né, à medida que ele vai recebendo calor, até antes dele entrar em equilíbrio térmico com o ambiente, vai começar a escorrer pelo copo gotas de água e vai ficar uma poça de água em volta do copo, né, professor? Já vi isso acontecer, Davi. Eu só não sei por quê. Pensa um pouquinho comigo. Vejam, você botou o copo aqui, o copo estava geladinho e o ambiente estava mais quente, né, Davi? Então ele está recebendo o calor do meio ambiente. Está havendo aqui um choque. Um choque, Davi? Aqui no nosso ar tem moléculas de água que a gente não vê, mas que estão aqui o tempo todo, porque elas estão evaporando. Veja, a água evapora e vai subindo até formar as nuvens, né, Davi? Exatamente. E enquanto elas estão aqui, no ar, beleza, a gente não está vendo, mas existem moléculas de água aqui. E quando essas moléculas de água aqui estão quentes, uma temperatura mais alta, se choca com o copo que está numa temperatura mais baixa, vai haver uma mudança de estado físico. Esse vapor de água vai passar do estado de vapor para o estado líquido e começa a escorrer pelo copo. Tá legal? A gente chama isso de condensação. A gente vai ver isso mais para frente quando estudarmos calorimetria. Tá legal? Vem aqui comigo para a gente finalizar essa aula de hoje. Vamos entender o que é calor. Ou seja, o tempo todo durante a aula eu estou falando assim, esse corpo aqui recebeu calor, né? A água, o copo d'água estava aqui em cima e ele recebeu o calor. Tá legal? Presta atenção nesses termos que eu estou usando. Recebeu o calor. Daqui a pouco eu vou falar perdeu o calor. Vejam, calor é o quê? É a energia térmica em trânsito. Isso aqui é importante. Em trânsito, vamos entender já já. De um corpo para outro ou de uma parte para uma outra, né? Parte do mesmo corpo. Trânsito este provocado por uma diferença de temperaturas. Trocando em miúdos, calor é a energia térmica em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes. Tá legal?
energia térmica em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes. Eu pego dois corpos com temperaturas diferentes, coloco eles próximos um do outro. O que tem maior temperatura vai ceder calor para o que tem menor temperatura, e o que tem menor temperatura recebe esse calor e vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando até os dois ficarem em equilíbrio, o quê? Em equilíbrio térmico. Tá legal? Ou seja, quando um corpo que tem maior temperatura fica perto de um de menor temperatura, o calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Vamos entender isso melhor. Tá, você tá aqui no Rio, 40 graus na rua. Nossa, Davi, 40 graus isso. Aquele mormaço. Tenta imaginar isso, cara. Porra, tô imaginando, Davi, beleza. Aí você tá vindo aqui pro estúdio, né? Para ver a gravação, beleza. Enquanto você tá vindo para cá, o seu corpo, ele tá recebendo o calor do meio ambiente ou perdendo calor pro meio ambiente? Davi, cara, 40 graus na rua, aquele mormaço, eu tô recebendo calor, né, Davi? Isso, você tá recebendo calor. Seu corpo vai começar a suar. É uma defesa do nosso corpo para tentar baixar a nossa temperatura, o suor. Aí começa a suar, né, Davi? Isso, para se defender. Quando você chega no estúdio, poxa, ar-condicionado ligado, clima de montanha, que maravilha. 17 graus, olha só, olha que choque térmico. Aí você entra no estúdio, beleza, 17 graus, você, nossa, que alívio, que relaxante. Agora, pensa comigo, você está num local a 17 graus, você continua recebendo o calor do meio ambiente ou está perdendo o calor para o meio ambiente? Caramba, Davi, agora eu estou perdendo o calor para o meio, né? É isso que eu estou falando para você. O tempo todo, ao longo do seu dia, você vai recebendo calor, você vai perdendo calor, você troca calor com o meio ambiente, tá legal? Você recebe ou perde, mas fisicamente é incorreto. Vou repetir, é incorreto. Fisicamente é incorreto você falar, eu estou com calor, como se ele fosse uma entidade que estivesse em você. Não, você não está com o calor. Ou você está recebendo calor, ou você está perdendo calor. Com ele, não. Tá legal? Mas, professor, o tempo todo, no meu dia a dia, desde que eu era criança, eu sempre falei, eu tô com calor. Tudo bem, você pode continuar falando no seu cotidiano, no seu dia a dia. Eu canso de falar isso também, não tem problema nenhum. Estou com calor, tá beleza, todo mundo entende. Na hora da prova, na hora do concurso, na hora do teste de física, esquece isso. Ou está quente hoje, estou recebendo muito calor. Beleza. Entrei num mar a 10 graus Celsius, você é corajoso. Entrou no mar, temperatura da água, 10 graus Celsius. Meu Deus do céu, está frio, estou perdendo calor para o meio ambiente. Tá legal? Recebendo ou perdendo? Estou com calor? Não, só no cotidiano, no nosso dia a dia. Na hora da prova, não. Tá bom? Beleza? Bom, então calor, energia térmica, isso é importante, tá? É um tipo de energia? Sim. Que tipo de energia? Energia térmica. Energia térmica em trânsito. E quando esses corpos trocam calor, após um intervalo de tempo, eles tendem a atingir um estado de mesma temperatura. E esse estado de mesma temperatura se chama equilíbrio térmico. Legal. E para eles atingirem o equilíbrio térmico, é necessário que as temperaturas inicialmente tivessem o quê? Diferentes. Que é para um receber calor, o outro perder, e essas temperaturas aqui, uma sobe, outra desce, até atingir um grau de equilíbrio térmico. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, dessa teoria toda. Se gostou, deixa aquele like aí e se inscreve no canal.